Olá, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo no Novo Testamento o livro de Marcos. Então, você que ainda não leu o livro de Marcos, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos. O Senhor tocou nosso coração para lermos a Bíblia na íntegra com você, porque eu sei da dificuldade que é em ler a Bíblia, Muitos de nós não conseguimos, muitos de nós não temos a Bíblia, a gente só ouve as pessoas falarem. E o Senhor nos tocou para formarmos um canal no YouTube e aqui no Facebook da leitura da Palavra de Deus, juntamente com você, para que nós vejamos que está escrito, que eu não estou inventando nada. Amém? Então vamos lá? Abra a sua Bíblia, agora no Novo Testamento, porque a gente acabou de ler o Velho, A gente leu Ezequiel 1, mas agora nós vamos ler Marcos 9, para dar continuidade. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. Vamos lá. Marcos 9, 2. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Então, ele foi para o monte e levou apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Então, eles presenciaram algo diferenciado. 3. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Então, ele apavorado falou essa asneira aqui de querer fazer 3 tendas para não só Jesus, mas para os outros 2 que eles ouviram a voz. 7. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Então ele falou para eles 3 não falarem isso para ninguém, até que Jesus ressuscitasse no 3º dia. 10. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus. Quem perguntou? Os discípulos, Tiago, Pedro e João. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras diziam a respeito dele. Então eles estavam ainda achando que ele ainda vinha. Ele disse: não, Elias já veio, Já estava ano e luz lá, já estava em Jesus, ainda estava esperando os outros que já tinham passado, os profetas. A cura de um menino. Então acontece muito isso, Olha só, eles estavam vivenciando um tempo, não tinham noção que já tinha passado algumas situações. E hoje nós estamos vendo, hoje de manhã cedo eu assisti um vídeo sobre o fim, e nós estamos vivendo coisas que muitos acham que ainda não estamos vivendo. E a gente já está nesse conflito todo aí, de fim de mundo, Acorda.
Eu tô aqui igual uma louca, né? Falando sobre o fim do mundo, sobre arrependimento. Mas eu não sou louca, não. Eu estou pregando a palavra a você que vai assistir o vídeo, que já segue a gente, que já vê os vídeos, que você precisa se arrepender, você precisa, os que estão afastados, voltarem, e aqueles que não conhecem a Jesus precisam aceitar a Cristo, porque nós já estamos no meio dessa turbulência do fim. A gente já está passando por situações horríveis e ainda iremos piorar. E precisamos estar firmados no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele cuida dos seus. E isso é muito importante. Vamos continuar a leitura? Estamos lendo Marcos 9, agora versículo 14. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. 18. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente, sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Olha só, essa situação de Jesus aqui, muitas das vezes a gente como líder, a gente vivencia, né? Poxa, parece que eu tô falando com a porta. E a gente esclarece, a gente fala e os servos do Senhor não entendem, não fazem, não se consertam. E Jesus virou para ele e disse: até quando eu vou ter que estar aqui? Eu vou partir. Vocês precisam caminhar. Demonstrar que conhecem, que tomar posse. Né? As pessoas, elas não querem tomar responsabilidade para si. Né? Querem viver bebendo leitinho. Eu não sei fazer. Eu não quero, eu não posso. Enquanto o reino de Deus está aí gritando por socorro, né? As pessoas morrendo, indo para o inferno, e você aí parado, sem fazer nada. E aí Jesus diz: até quando? Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? 20. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Então aquele menino sofria desde quando era pequenininho. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. A ordem de Jesus. O espírito surdo, mudo. 26. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que
foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Então, o Senhor, como a gente viu aqui agora, ele curou um surdo-mudo, né? Vocês percebem que as doenças que Jesus vai curando aqui, tudo tem ele fala que é um espírito, né? Que ele manda sair, sai e a pessoa fica curada. Interessante isso. E aí Jesus fala outra vez de sua morte, mas Jesus estava fazendo essas coisas, curando, para mostrar que ele era o próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele também estava ensinando passo a passo o que os discípulos tinham que fazer depois. Ainda estava dizendo, né, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, para os discípulos vivenciarem isso juntamente com ele. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Então, os discípulos andavam com ele explicava, eles não entendiam. Qualquer semelhança com hoje, da gente, desculpa, como líder, falar e ninguém entender nada, é o mesmo jeito, né? Então, Jesus andava, explicava e ele não entendia. Igual como hoje nós vemos muitos crentes na igreja que a gente fala ou se consertar ou fazer a vontade e os caras parece que não escutam nada, né? Continuam naquela mesmice. Vamos continuar. Quem é o mais importante? Será que você tem essa dúvida? Quem é o mais importante no reino dos céus? Você que não conhece a Cristo, não sabe que o mais importante é aquele que serve, né? Que se doa. É esse o mais importante, não é o que tem dinheiro, não é que tem um posto, muito estudo, não. No reino de Deus é diferente. Quem é mais importante é aquele que mais serve as pessoas. Daí a simplicidade de cada um de nós que aceitamos a Jesus lutarmos. Porque tem muitas pessoas que o dinheiro transforma a mente, os atos, o pensamento, o agir. E não pode ser assim. Precisamos ser como Jesus, humildes e relevantes e importantes para as pessoas. E servir. Jesus serviu, Jesus lavou os pés, Jesus fez coisas assim que não era para ele fazer, mas ele fez para mostrar para mim, para você, que você precisa servir ao outro. Isso é uma forma de amor, de reconhecimento ao outro. Eu costumo dizer que quem ama cuida, e é verdade, que é o mais importante. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Gente, as situações que Jesus passava com esses discípulos são as situações que nós vivemos na igreja. Tá cheio de gente querendo ser mais que a outra dentro da igreja. E ninguém é melhor do que ninguém. 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse. Vamos ver o que ele falou. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. 36. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou, que é o próprio Deus. Então, a partir do momento que você serve e busca o Senhor, você está agradando a Deus, que foi Ele quem o mandou, né? 38, João disse: Mestre,
Um dos discípulos: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Olha só a seletividade deles, achando que eles eram os caras, só eles podiam fazer as coisas. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda a certeza receberá a sua recompensa. Então ele está falando aqui que todos aqueles que fazem o bem aos servos de Deus são recompensados por Deus. Amém, é verdade. O perigo do pecado. Então, estamos lendo Marcos 9, agora o versículo 42, que fala o perigo do pecado. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ele fosse jogado no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrerão e o fogo nunca se apagará. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se acaba. 49. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como o sacrifício são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha só, o Senhor falando aqui no finalzinho de Marcos 9, o perigo do pecado e a extrema que ele fala aqui na questão de arrancar o mal pela raiz. Muitas das vezes os nossos erros aos nossos olhos são pequenos, mas são atitudes que precisamos tomar para que possamos estar realmente com o Senhor. Precisamos abrir mão de coisas que nos atrasam, que nos atrapalham em estar não só na presença do Senhor, mas de fazer a sua vontade. Tem muitas coisas que eu não vou descrever aqui que nos atrapalham, mas você sabe, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o discernimento que a gente precisa mudar. Não lute contra isso. O meu desejo para você hoje é que você não lute com o sentimento que o Espírito Santo coloque em você para lhe mostrar que você está errado. Eu tenho os meus erros e sei do que eu preciso mudar para estar melhor com Deus o Pai. Então, eu queria deixar para você que você não se prive de largar, mesmo que doa, para buscar o Senhor verdadeiramente, tá bom? Então, acabamos de ler Marcos 9, um beijo e até a próxima leitura de Marcos 10, tá bom? Tchau, fique com Deus, Deus abençoe e dê um bom dia.